E seja muito bem-vindo, meu aprovado, minha aprovada. Vamos agora iniciar o nosso módulo 4, é o princípios de investimentos. E assim, agora que a coisa começa a ficar gostosa, né? Então, se você gosta de investimentos, você vai descobrir esse universo aqui agora de uma forma bem legal, tá? E se você não gosta, vai passar a gostar, porque é bem legal. Realmente é quando as aulas começam a ficar mais dinâmicas e a gente começa a colocar na prática os conceitos que a gente vem estudando, tá bom? E a gente vai falar sobre investimentos, né? Que é o que a galera coloca aí no grande alto escalão do mercado financeiro, tá? E então vamos começar lá na base, são os princípios de investimentos, né? As premissas para que se recomendar um investimento, ou seja, para você recomendar investimento para o seu cliente, você tem que seguir um roteiro, tá? E o roteirinho ele tá aqui. A gente vai falar sobre ele para você, tá? Esse é um dos momentos mais interessantes de se trabalhar com instituição financeira. É a hora em que vemos, é a hora em que vamos ajudar alguém a investir o dinheiro de maneira certa, né? Para isso a gente tem que observar essas três premissas básicas. Quais são elas? É a rentabilidade, a liquidez e o risco. Toda vez que você tiver com seu cliente, sentar lá para conversar com ele, você vai ter que pensar nessas três possibilidades aqui, ó, essas três premissas básicas. O que é a rentabilidade? É o quanto o investimento, né, propõe pagar para o investidor por determinado tempo, tá? Então, quando ele vai comprar seja um fundo de investimento, seja um CDB, né, ele quer saber qual é a rentabilidade, quanto que ele vai ganhar com aquele dinheiro que ele está aplicando, tá bom? O segundo, né, a segunda premissa é a liquidez. O que é a liquidez? É a velocidade que o investimento ele é convertido em dinheiro, né, em caso de necessidade pelo investidor. O que é isso? Vamos lá. Quando a gente fala de liquidez, pense comigo. O cliente foi lá no bancão, lá, né, no Itaúzão, e comprou um CDB, tá? Então ele deixou o dinheirinho dele lá no banco e o banco deu para ele um certificado de depósito bancário, CDB, beleza? O que acontece? Em contrapartida, o segundo cliente comprou um imóvel com a mesma quantidade que aquele cliente anterior comprou o CDB. Então ele comprou o imóvel por 300 mil e o cliente anterior comprou o CDB por 300 mil. Quais desses investimentos é mais rápido para transformar em dinheiro? Esse é o conceito de liquidez. Ou seja, quem comprou o CDB lá, o primeiro cliente, ele vai conseguir ter uma liquidez maior. Se ele comprou um CDB com liquidez diária, ele comprou hoje, ele pode retirar amanhã. Entendeu? Já o carinha lá, o seu cliente que comprou aquele imóvel de 300 mil, ele não consegue vender da noite para o dia. Então ele vai ter uma liquidez muito menor do que o primeiro investidor. Esse é o conceito de liquidez, é o quanto você consegue transformar o seu investimento em dinheiro de forma mais rápida, tá bom? E aí nós temos o terceiro conceito, né, a terceira premissa, que é o risco de algo, né? É o risco. O risco ele é o quê? Ele é o risco de que algo não aconteça como desejado ou planejado. Então vamos lá, existem vários níveis de risco. Por exemplo, quem investe em ações está correndo mais risco, certo? Do que quem investe em renda fixa, do que quem aplica em CDB. Por quê? Investimento em ações, ele é volátil. Você comprou uma ação de Petrobras hoje a R$ 25. Amanhã, essa ação ela pode estar R$ 10. Ou ela pode estar R$ 50. É volátil. Aí, qual é o detalhe? É o risco que o cliente vai estar sofrendo, o risco que o investidor vai estar sofrendo. Já o CDB não. CDB você comprou ele lá, R$ 1.000, né, em CDB, e ele estava pré-fixado, falando que no final de um mês você iria ganhar ali 10%, no final de um mês você vai ter ali aproximadamente os 10% que você comprou. Entendeu? Então você vai estar correndo menos risco nesse título de renda fixa do que no título de renda variável. Então o risco ele o risco, ele realmente é o risco de algo acontecer diferente do que foi planejado ou desejado, tá bom? Essas são as três premissas que a gente vai estar utilizando aí para princípios de investimento, tá? E aí a gente vai para uma outra página agora, e essa aqui é bem legal. A gente vai falar de tipos de rentabilidade. Bem leve também, bem tranquilo. Então você viu aí as premissas que a gente usa para poder recomendar isso para o cliente, né? Quando a gente faz o nosso API, a gente até analisa aquelas informações, tá? E agora a gente vai ver sobre rentabilidade, tá bom? E ó, tipos de rentabilidade.
tá? Nós temos a rentabilidade absoluta, né? Ela é expressa em percentual, certo? Ponto, morreu. Qual é o exemplo disso? Um fundo de renda fixa do banco X rendeu 0,30 no último mês. Então a rentabilidade absoluta, ela vai ser expressada para você através de percentual, tá bom? A observada, ela está relacionada ao conceito de passado. Por exemplo, a rentabilidade divulgada dos fundos de investimento. Ou seja, você pega lá uma lâmina de fundo de investimento, que ele demonstra que ele rendeu no último ano, um fundo de renda fixa, rendeu 9% durante aquele ano inteiro. Esse daqui é uma rentabilidade observada, refere-se ao passado, tá bom? A rentabilidade relativa, isso aqui é bem legal, ó. Ela faz referência a um benchmark. A gente já estudou o benchmark, tá? Então, por exemplo, ó, um fundo rendeu 90% do DI. Aquele fundo de investimento, ele rendeu 90% do que é a referência dele. Entendeu? É isso que é um rendimento relativo, tá? Uma rentabilidade relativa. Vamos agora falar de uma rentabilidade bruta. É a rentabilidade que ainda não foram descontados os impostos, tá? Então você tem um rendimento, só que ainda não descontou-se os impostos. Tá vendo como os conceitos são bem simples, são bem tranquilos? A gente está chegando aqui, ó, no finzinho, olha esse daqui, ó. A rentabilidade líquida, essa daqui é legal, essa aqui já é o retorno descontado dos impostos, tá bom? Bem tranquilo, certo? Agora vamos lá, rentabilidade nominal ou aparente, já estudamos também. Essa daqui é quando não desconsideramos a inflação, é quando a gente não desconta a inflação, ela é nominal ou aparente, certo? E aí a rentabilidade real é o inverso, é quando a gente já descontou essa inflação. Esses são os tipos de rentabilidade. Quer ver um contexto? Vou pegar aqui na prática. Ó, o seu cliente ele aplicou em um CDB e teve uma rentabilidade bruta de 5,8 no período aplicado. Como a rentabilidade é bruta, logo não foram descontados os impostos. Lembra? A rentabilidade bruta você não descontou os impostos. Agora, supondo que a alíquota de imposto de renda devida, né, dessa rentabilidade foi de 20%. Qual é a rentabilidade líquida? Então nós temos 5,8% descontados, né, os 20%, que seria 0,80. Então a gente chega ao resultado de 4,64. Ou então, concluímos assim que o retorno líquido desse investimento foi 4,64. Entendeu? Então a gente colocou aqui o exemplo de rentabilidade bruta e rentabilidade líquida. Galera, bem tranquilo, bem leve. Conforme forem vindo as questões aí, vocês vão conseguir assimilar de uma forma mais fácil, né? Mais prática. E aí é só no dia a dia para você ir pegando, tá bom? Então vamos lá, porque a gente vai falar muito de investimentos nesse módulo 4 aqui. E eu conto com vocês assistindo cada aula aqui, tá bom? Vamos para a próxima e valeu!